FATN11, o Fundo de Renda Corporativa da BRC Capital. Vamos ler o relatório de março de 2025, publicado agora no dia 25 de maio de 2025, extremamente atrasado. Vamos ver como está a situação atual do fundo. Parece que tem aqui algumas movimentações. Vamos ver como está a situação atual dele. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí, pessoal, o fundo que tem como objetivo o investimento em lajes corporativas pulverizadas, tem um patrimônio líquido total de 416 milhões, a cota patrimonial a R$ 98,38, 17 mil cotistas, uma BL total de 32 mil metros quadrados. Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o FATN cota na B3 a R$ 76,97, ele que decresceu bastante lá em dezembro de 2024 e desde então não se recuperou acima dos R$ 80. Vejamos aqui no gráfico que a recuperação dele é bem leve, saindo lá de R$ 72 para apenas R$ 77, chegando aí aos R$ 76,97. A última distribuição, pessoal, foi de 80 centavos por cota, paga no dia 15 de maio de 2025, fazendo um yield mensal de 1,03%, anualizado de 12,99%. Investindo R$ 1.000 a 2 anos em FATN11, o cotista teria hoje aí R$ 993,70, portanto, perdendo dinheiro investindo no fundo. Vejamos aqui, inclusive, é reflexo no gráfico. Desde 2023, ele não consegue superar a linha do CDI e ainda acompanha na linha inferior o IFIX e também o IPCA. Então, ponto de extrema atenção aqui é a rentabilidade do fundo, que ainda desagrada bastante aí, o mercado não consegue se recuperar. Mas voltando aqui para o relatório, pessoal, ela comenta aqui que houve movimentações de vendas e aquisições realizadas entre fevereiro e março de 2025, o que levou a área privativa total aqui do fundo lá aos 32.705 metros quadrados de ABL, com 110 lajes corporativas no portfólio, distribuídas em 53 edifícios nas principais regiões corporativas de São Paulo, com 93 inquilinos. Em relação a estas movimentações, a receita total de locação aqui do fundo apresentou uma redução de 2,2% em relação ao mês anterior, tendo como os principais fatores aí a variação no recebimento das verbas rescisórias. Em relação aos recursos provenientes aqui do ganho de capital com a venda de ativos, continuam sendo distribuídos parceladamente. O saldo a ser distribuído, segundo a gestão aqui, é na ordem de 2.300.000 e já contempla o ganho de capital gerado com a venda do conjunto 102, lá do edifício Banco Mercantil, formalizado agora em março. Em relação aos dividendos, ele continua recebendo lá as cotas do TJKB11, na casa aí de R$ 142 mil ao mês. Em relação às despesas, apresentaram uma variação positiva de aproximadamente 10%, muito puxadas aí pelas despesas de PTU, de corretagens, os serviços de terceiros, como assessoria jurídica, e também as taxas da CVM. Em relação à liquidez, 17 mil cotistas, um volume mensal aí no mês de 15 milhões. Houve reajustes aqui aplicados em março em relação a 7 lajes corporativas. Também houve a compra e a venda de ativos em março, adquirindo aí os conjuntos 121 a 125 lá do edifício Gaudi, localizado no Brooklyn, 266 metros quadrados. O imóvel ainda não está locado, mas terá o valor de locação pago pelo vendedor até que os conjuntos sejam alugados, o que é muito positivo. No mês também foi concluída a venda do conjunto 102 lá do Banco Mercantil, um ganho de capital na ordem aí de 2.800.000. Por fim, há tratativas na fase final da venda de mais um imóvel com potencial de geração na casa de R$ 500 mil lá no edifício Milênio. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Em relação às contratações das locações, em março foi formalizada a contratação da locação lá do conjunto 12, com uma vigência inicial em maio de 2025, lá no edifício Brasílio Machado. Também há 5 conjuntos aí em fase avançada de negociação contratual e também há tratativas iniciadas com interessados em mais 5 conjuntos, o que é excelente, somando aproximadamente 23% da participação dos conjuntos pertencentes ao fundo no edifício. Também há obras de retrofit lá no edifício Brasílio Machado, com a instalação de um gerador, também a troca do sistema de ar-condicionado e também a modernização aqui da fachada, conforme verificamos aqui as fotografias, né? Uma projeção aqui do térreo antes e o depois, do subsolo também no antes e depois, e alternativa de escritórios, o que é excelente, melhorando demais aí a aparência do edifício.
Em relação às taxas de ocupação, lá do edifício Brasílio Machado, pessoal, ele segue com uma vacância de 23,07%, ao passo que o portfólio aqui do fundo, não contando com a vacância do edifício Brasílio Machado, ele é 100% ocupado, 100% locado, o que é muito positivo. Em relação à distribuição de reajustes de contratos agora para maio, ele teve 12,3% de reajustes, mas agora para junho ele tem 2,8% aqui das receitas dos contratos para ajustar. Em relação às movimentações aqui do Brasílio Machado, ao longo dos primeiros 12 meses haverá aí reembolso de despesas condominiais e de IPTU por parte dos cotistas lá do FII Brasílio Machado, além da retenção dos dividendos devidos aos cotistas do fundo, a fim de reduzir o impacto de vacância. Em relação ao vencimento dos contratos de locação, 5% deles vencendo agora em 2025. O prazo médio deles está aí na ordem de 3,18 anos. Em relação aos indicadores operacionais aqui do FATN11, ele conseguiu aumentar um pouquinho o metro quadrado, saindo lá de R$ 128,20 para R$ 134,90 em relação à ABL total aqui do fundo, o que é muito positivo. Em relação aos contratos, 46% deles indexados ao IGPM, 52% deles indexados ao IPCA e 0,96% deles aqui sem reajuste. Em relação à DRE do fundo, ele fez um total aqui de R$ 4.460.000 em receita operacional bruta para março de 2025, subtraídas as despesas também aqui de fundo de reserva na casa de 1.200.000, chegou aí a um resultado operacional disponível de 3.227.000, o equivalente a 80 centavos por cota. A gestão ressalta aqui que em relação ao fundo de reserva, dos 127 mil investidos em obras e melhorias, 78 mil reais foram suportados aqui pelo fundo de reserva. Em relação à composição da remuneração mensal aqui por cota, ele tem na ordem de 7 centavos aqui com o serviço da dívida do CRI do mês, contemplando na rubrica despesas, ele forma aqui 96 centavos por cota de receita de locação mais os dividendos, acrescidos aqui dos 15 centavos das receitas de venda, subtraídas as despesas, chegando ao resultado de 80 centavos por cota, como verificamos aqui. A distribuição decresceu um pouquinho desde dezembro de 2024, iniciando janeiro de 2025 agora, neste patamar de 80 centavos por cota. Em relação à remuneração acumulada, comparada aí nos últimos 12 meses, ele dá 115% aqui de retorno total, frente aos 109 aqui do índice de retorno versus a distribuição e 108,7 aqui em relação ao índice de rendimento do CDI líquido. Em relação à remuneração sobre o valor patrimonial, o rendimento por valor patrimonial da cota do FATN11 segue lá a 0,81 versus o rendimento do valor patrimonial da cota em relação à participação no IFIX segue com 0,52. Em relação aqui à maior exposição do portfólio, ele segue com 57% de exposições lá para a Vila Olímpia, mas ele tem aqui na Berrini, tem a Faria Lima, tem na região da Avenida Paulista, tem no Itaim Bibi, tem no Brooklyn 12%, no Jabaquara também e nos Jardins formando 3%. A maior exposição por segmento de locatários do fundo segue aqui para os serviços financeiros, 21,8%, mas ele tem aqui também tecnologia, tem serviços advocatícios, tem serviços de eventos, tem energia, tem consultoria empresarial, tem a questão de seguros e também tem aqui o segmento de informática. Em relação à liquidez do fundo, pessoal, para março, ele segue aí no montante na casa de 1 milhão de volume financeiro. Em relação à evolução de cotistas, ele vem perdendo um pouquinho. Para o quarto trimestre de 2024, ele iniciou lá aos 19 mil. Agora, para o primeiro trimestre de 2025, decresce aos 17.091 cotistas. Em relação aqui às obrigações do fundo, pessoal, ele tem a ordem de 54 milhões em relação às alavancagens aqui de CRIs, visando a aquisição aqui de 8 novas lajes corporativas. Tudo isso foi iniciado em 2021 e agora, em relação ao primeiro CRI, formando 31 milhões para amortizar, iniciando em setembro de 2024. Em relação ao segundo CRI, 22 milhões, iniciando agora em outubro de 2025. A gestão ressalta aqui, pessoal, que as amortizações não impactarão na distribuição de dividendos e serão suportadas por recursos decorrentes do principal auferido a partir da reciclagem dos ativos por um período entre 12 e 18 meses. O serviço da dívida aqui no mês chega na casa de 287 mil reais, formando aí
6,44% em relação ao serviço versus a receita operacional bruta. Frente ao total de ativo aqui do fundo, que é na ordem de 520 milhões, a alavancagem chega aí na casa de 11% aproximadamente, bem tranquilo, bem equilibrado por enquanto. Ele tem aqui para junho um total de 617 mil para amortizar agora em relação ao primeiro CRI e 338 mil reais para amortizar em relação ao segundo CRI em outubro de 2025. Por fim, pessoal, são diversos ativos, diversos imóveis. Pelas fotografias aqui, dá para se depender que são excelentes escritórios, bem montados, bem atrativos aqui para os inquilinos naquela modalidade plug and play, localizados nos principais edifícios aí de São Paulo. Perfeito, pessoal? De Fatiene é basicamente isso. Bora continuar acompanhando o fundo. Atenção às sequências aí que virão do fundo em relação às receitas. O mercado já tem precificado aí esta queda em relação à distribuição, que saiu lá de 85 centavos agora para 80 centavos por cota. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é a recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos, agora com 2 vídeos ao dia, o primeiro às 5 horas da manhã e o segundo às 11. Tudo isso para mantê-los conectados ao seu fundo imobiliário, permitindo uma maior interação aqui no mercado de fundos. Voltamos então com vocês no próximo vídeo, por hora é só, para dar um abraço a todos, até mais.